Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos dizer assim, à série sobre o Jacarezinho, vários comentários, vamos dizer assim, mais amplos. A sua participação é extremamente importante para que nós possamos dialogar, aprender um com o outro, temos o ponto de vista, e gostaria de convidar a você que você participasse, colocasse a sua opinião, vamos dialogar, vamos amadurecer, trocar ideias. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, se você gostou, dá um like, se não gostou, dá um like também, não volte mais, paciência, mas muito obrigado por todos estarem aí participando. E antes de nós darmos continuidade, eu postei ontem no vídeo sobre o caso da Polícia Militar de Santa Catarina, em que houve uma agressão por parte dos policiais contra essas duas pessoas, e me questionaram o porquê que os policiais entraram nesse estabelecimento. Então vou ser bem rápido. É que eles tinham acabado de ter detido um suspeito que estava vendendo drogas perto da padaria, e ele estava algemado, deitado no chão, e essa senhora pediu para que levasse logo o suspeito, e aí começou toda essa confusão. Essa foi a razão e o propósito que esses dois agressores invadiram o negócio desse casal, nessa padaria em Itajaí, Santa Catarina. Mas vamos lá então, vamos mudar aqui. Bom, uma das coisas em relação a toda essa estrutura da polícia no Brasil, essa função de delegado, ela tem que acabar. Isso é uma função totalmente obsoleta, totalmente um poder centralizado, prejudicando todo um sistema nacional de polícia. Exatamente. Haja vista, por exemplo, um rapaz aí de 25 anos ou uma jovem mulher de 25 anos sai de uma universidade formada em Direito, passa a ser chefe de polícia sem ter nenhuma experiência, não ter noção nenhuma do que é uma atividade no campo, numa atividade criminal, e já entram com a autoridade centralizada para estar atuando como chefe de polícia. Isso é um erro fatal. Aliás, deixa eu ressaltar, o Brasil é o único país dessa dimensão que tem essa função. Tem outros dois países, mas muito pequenos, de terceiro mundo também, em que existe essa função. Mas o Brasil, com a sua grandeza, com a sua diversidade, infelizmente tem essa função. Essa função tem que ser eliminada, primeiro que ela é arcaica. E outra coisa, o poder é centralizado. O que nós temos que fazer no Brasil é descentralizar poder. Isso sim. Mas como seria a solução? Entrada única. Ali no outro gráfico você vê, a pessoa começa por debaixo como oficial, como agente, até ele conquistar posições de lideranças. Mas ele tem que conquistar, ele tem que trabalhar para ocupar essas funções, tanto na Polícia Militar, como na Polícia Civil ou qualquer outra corporação. É fundamental que esse sistema todo de admissão ele seja mudado no Brasil, porque o nosso sistema realmente está falido. Mas vamos lá. Essa aqui é uma reportagem que saiu no G1, está lá documentado. Eu vou dar uma lida para que vocês possam entender toda essa dinâmica, o que está acontecendo no Jacarezinho e praticamente no Brasil todo, porque isso não é um ato isolado. A comunidade do Jacarezinho é dominada pelo Comando Vermelho, maior organização criminosa do estado. Segundo a polícia, na região funciona um dos quartéis generais da facção que controla o tráfico de drogas. Um levantamento aponta que a capital fluminense tem mais operações em áreas controladas pelo tráfico do que por milícias. Isso é um assunto seríssimo, em que a polícia ela tem que ser cobrada, questionada, e a polícia tem que vir a público falar o porquê essa estratégia focada em traficantes e não milicianos. Será que a milícia, devido à quantidade de policiais envolvidos com a milícia, ela é grande? Por isso, a milícia não é um alvo
vamos dizer assim, de pelo menos 50% no Rio de Janeiro? Vamos lá. O estudo mostra que foram realizadas 569 operações policiais em 2019. Somente 6,5% correram em áreas de milícia, enquanto 48% na área do tráfico e 45% em região sob disputa. São números fortíssimos, são números que têm que ser respondidos pela polícia. O porquê a milícia ela não é confrontada da mesma maneira com o tráfico? Será porque tem muitos políticos envolvidos? Será porque nós temos políticos que condecoram o mais alto comando da milícia no Rio de Janeiro, que recebendo medalha da mais alta galardão, da mais alta estipa, como miliciano da cidade do Rio de Janeiro, dada a esses milicianos? Será porque tem muitos milicianos morando na Barra da Tijuca, em volta da casa do presidente da nação? Por isso que isso é questionamento, hein? Por isso que as milícias não são atacadas há pouco, uns 2 meses, 3 meses, a milícia foi prender o irmão do coronel, que é um suboficial da polícia militar, irmão de um coronel, e que era chefe de milícia, e ele está foragido. Será que esse coronel não sabia que durante mais do que 30 anos como policial, o seu irmão estava envolvido com a milícia? O que está havendo por trás disso tudo? Bom, quase 1.000 mortos após a restrição do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa seríssima. Você não respeitar as determinações de uma Suprema Corte é uma coisa que as pessoas, os líderes que não respeitam, devem ser punidas e severamente. Desde que o Supremo Tribunal Federal restringiu as operações em favelas do Rio em meio da pandemia, ao menos 944 pessoas foram mortas por policiais. O porquê uma das razões o Supremo Tribunal se posicionou desse, não proibiu. Os argumentos que falam que o Supremo Tribunal proibiu, isso é maior falácia. Ele não proibiu, apenas pelo seu entendimento, pela sua dinâmica, todos os sabedores que a quantidade de pessoas devido à pandemia estão em casas, estão restritas a se movimentarem, o bom senso determina que essas megas operações elas sejam evitadas para que não haja fatalidade como estava acontecendo com civis, com pessoas que não têm nada a ver com o crime. Por isso, a Suprema Corte se posicionou dessa maneira e fazendo com que todas essas atividades logísticas e operações fossem compartilhadas ao Ministério Público e tivesse o acompanhamento do Ministério Público. Uma outra questão em relação ao Jacarezinho, foi encontrada a estratégia dessa missão com bandidos. Quem é que passou essas informações para os bandidos? Seria que seriam um bandido policial, ao qual colocou toda uma operação em risco, fazendo com que um policial seja assassinado brutalmente com um tiro na cabeça? Qual é o pior, os traficantes ou esses policiais, milicianos ou policiais que estão envolvidos com tráfico, vendendo drogas, passando armas, etc, etc. Qual seria o bandido pior? Bom, aí nós vemos uma coisa que eu comentei ontem no vídeo, de uma importância muito grande, o porquê a polícia está carregando o cadáver. Como diz o nosso presidente, eles são coveiros? É crime você alterar a área do crime. O porquê os caras... Morreu. Não tem razão nenhuma de carregar cadáver. O porquê? Estão escondendo alguma coisa? Estão escondendo a verdade para que a perícia não venha concluir que aquilo foi um massacre? Qual é a distância do tiro? Aonde foi o local? Como é que foi feita a entrada? Querem evitar todas essas informações? O porquê a perícia só foi em 2 lugares, não nos outros, que foram cerca de 10 lugares? Isso tem que ser respondido pelos líderes, pelos delegados. Agora eu venho fazer uma pergunta a você. Aonde está o perigo
Está no Congresso? Está no Planalto? Está na Suprema Corte? Qual é a parte mais perigosa, os bandidos ou essas organizações? Vamos ler aqui um comentário do senhor presidente Bolsonaro, que ele colocou: ao tratar como vítimas traficantes que roubam, matam e destroem famílias, e a mídia e a esquerda os iguala aos cidadãos comuns, honesto, que respeita as leis e o próximo. É uma grave ofensa ao povo, que é muito refém da criminalidade. Parabéns à polícia do Rio de Janeiro. Senhor presidente, o senhor deveria ter dito assim: ao tratar como vítimas milicianos, ao qual eu conheço muito bem, ao qual eu coloquei pessoas ligadas à milícia trabalhar no meu escritório, como quando na época de vereadores do meu filho, deputado estadual, eu como deputado federal, nós demos emprego, essas pessoas, tratar esses milicianos, ao qual inclusive colocamos familiares nossos para ganhar o dinheiro do contribuinte sem aparecer. Se você acha honesto? Todos nós sabemos que o senhor é a favor da violência e da morte, da matança. Mas o senhor não colocou ali a milícia por quê? Eles ganham medalha do seu filho? Vamos lá para outra. Aí eu te pergunto, quem mata mais? Um fuzil ou uma canetada? Voltando àqueles três poderes que eu mostrei acima, o Congresso, o Senado, Planalto e a Suprema. Quem mata mais? Todos nós sabemos que a média de homicídio no Brasil chega a 60 mil. Será que uma canetada pode custar mais do que 40 mil pessoas mortas durante um ano? Será que uma canetada sobre o INPS, sobre a aposentadoria, sobre leis para os hospitais, para a saúde, para a educação, mata mais do que esses fuzil? É uma pergunta que nós, brasileiros, temos que confrontar, buscar essa verdade. O que mata mais, uma caneta Bic ou um rifle? 60 mil contra 400 mil. O que mata mais?